Salve, salve pessoal, começando mais um vídeo do canal Nocaute da Noite. Eu me chamo Adriano e no vídeo de hoje, pessoal, vamos estar falando um pouquinho sobre Ilia Topuria e as provocações dele aí que estão aumentando cada vez mais, beleza? Mas antes, peço a todo mundo para estar se inscrevendo no canal, deixando o like, compartilhando. Sua inscrição, seu like é muito importante, beleza? E vai me ajudar muito. Sem enrolação, bora pro vídeo. Bom, pessoal, o clima esquentou de vez, né? Parece que estamos aproximando da luta aí até mais rápido que a data, né? As provocações seguem fortes. O Ilia Topuria continua menosprezando, né? Debochando, tirando o Charles Oliveira pra nada. E ele fez uma publicação no seu Instagram, pessoal, bem provocativa e bem pesada, né? Pesada é a gente tá usando o termo aí pra polemizar, né? Porém, pesada no sentido da luta e como ele quer terminar a luta. Então ele escreveu assim, lá no seu, seguido de um vídeo, né? No seu Instagram. O que você prefere? Acabar com ele ou nocauteá-lo? E o vídeo basicamente é ele fazendo transições, treinando finalizações com o seu treinador, ou um sparring qualquer, não sei. Moral do vídeo, moral da história. Ele escreveu isso dando fazendo uma alusão que pode tanto nocautear Charles Oliveira ou finalizar ele na luta. Levando em consideração que Charles é o maior finalizador da história do UFC. Ele tem alguns vídeos postados aí mostrando todo o seu jogo, né, de chão, que é excelente, né, por sinal. Lembrando que ele tem na sua carreira finalizações e nocautes, né? Então ele é um cara bem completo. Porém, ele fez essa provocação no seu Instagram e muita gente lá respondendo aí que quer ver ele finalizar Charles Oliveira. Seria bem interessante, né? Um cara finalizar o maior finalizador da história do UFC. A exemplo de Makhachev. Mas o que pega, pessoal? Por mais confiante que Ilia Topuria possa ser, por mais bom lutador que ele possa ser, ele mesmo, eu acredito que aí já é uma estratégia quando a pessoa começa a fazer demais um tom de provocação, querer se elevar demais numa área ou num estilo que seja, né? Ele tá mostrando aí, na minha percepção, um pouco de fraqueza. Por mais que ele tá tentando entrar na mente, por mais que ele tá tentando ficar no tom de provocação o tempo inteiro, ou pode ser realmente que ele seja esse cara confiante e que Charles não seja um desafio para ele na cabeça dele. O que me pega, e eu acho bastante interessante aí, é ele fazer uma pressuposição de Charles Oliveira como que não seja um desafio duro para ele. Porque levando em consideração que ele está subindo de categoria. E por mais que eu acredito que ele seja adaptado nessa categoria de cima, porque são somente 4 quilos, né? 4 quilos e pouco, alguma coisa assim, ele não tá dando o devido valor que Charles merece, igual a exemplo de muitos torcedores aí, né? Mas especificamente do lutador, eu acredito que ele pode estar criando uma própria armadilha para ele. Pode ser que realmente ele acredite que Charles não seja isso tudo para ele, e aí ele vai num tom pensando que seja fácil, talvez. Eu até acredito que se não for um personagem, ele realmente esteja acreditando que vai ser não tão difícil o desafio contra Charles Oliveira, mas é igual eu falei, pode ser um tiro no pé para ele, porque todo mundo que já lutou com Charles Oliveira fala alguma coisa bastante comum sobre Charles, né? Muitos estão falando que Charles tem a mão pesada, né? Muitos estão falando aí já, inclusive eu vi alguns vídeos aí, algumas entrevistas, pessoas analisando, que é difícil lutar com Charles Oliveira por todo o seu estilo de luta, né? Além de ele associar a mão pesada, ele ainda tem o jiu-jitsu, né? Que é de excelência. E o Topuria tá, de fato, se não for personagem, menosprezando essas qualidades de Charles Oliveira. E ele pode ser brutalmente, pessoal, brutalmente surpreendido na luta. E o que a gente pensa que pode ser fácil para ele, pode ser fácil para Charles. Obviamente que estamos no campo no campo hipotético, né? E eu acredito que Charles está extremamente preparado para Ilia Topuria. E eu acredito que Charles pode surpreender. Isso é meu lado torcedor falando. Eu acho que pode surpreender bastante. E
pelo fato da envergadura de Charles Oliveira contra o Topuria, e se ele conseguir não ser encostado por Topuria, não receber golpes, amenizar o máximo possível a absorção de impacto do Ilia Topuria, porque ele tem o poder de nocaute, e isso é a vantagem dele, eu acredito, contra Charles Oliveira, é justamente estar aí no poder de nocaute. Mas se Charles Oliveira fazer uma estratégia, traçar uma estratégia que consiga anular o principal, que no final das contas é nocaute, ele é um nocauteador, Ilia Topuria, ele tem essas outras valências, mas o forte dele é um nocaute. Se Charles anular essa parte dele, e já no primeiro round, já inibir ele ali no primeiro round, frustrar ele totalmente, Charles tem tudo para ganhar dele. E acredito que Charles tem 3 rounds, beleza? Para fazer esse jogo dar certo. Porque nas últimas lutas de Charles Oliveira, passou do 4º round e ele começou a perder um pouco o gás. Obviamente pelo adversário, pela imposição do adversário. Então, ele tem, na minha percepção, ele tem 3 rounds aí para anular totalmente o Topuria, ou nem que seja vencer por ponto 3 rounds e deixar os 2 últimos para arrefecer um pouco, para pontuar, segurar. Não importa, ele tem que vencer, olhando pelo lado do título, né? Ele tem que vencer Topuria de qualquer jeito, não importa como. Ele tem que vencer. Então, pensando nisso, eu acho que se ele anular Topuria nos 3 primeiros rounds, provavelmente os 2 últimos rounds, Topuria vai vir muito frustrado. Ele pode vir por tudo ou nada, e aí pode ser a brecha para Charles Oliveira tentar finalização, ou até mesmo encaixar o golpe. Lembrando sempre que a gente está esquecendo de analisar a envergadura. Pode ser um fator determinante nessa luta. Estrategicamente falando, sim. Pode ser que dê algum efeito na luta? Sim ou não, não saberemos. Saberemos só no dia da luta. Porém, controlar a distância para Charles Oliveira contra um cara menor, que é nocauteador, vai ser fundamental. E lembrando que, se você for pegar as lutas de Charles Oliveira, qualquer brechinha que a galera, qualquer brechinha que o lutador dele, o adversário dele dá, ele já pega e já tenta finalizar. Então eu acho que Topuria não está preparado para esse estilo de luta. Se você for pegar os retrospectos de luta dele, ele nunca pegou um cara no nível de Charles Oliveira de chão. Acho que ele não pegou. E ele pode se surpreender justamente nesse fator. O nível de chão de Charles Oliveira. Lutar com um cara que qualquer brecha que ele der, te pegar e finalizar. Foi assim com a arma de Serukian, foi assim com o Chandler, foi assim com o Justin Gaethje, foi assim que basicamente todo mundo. Os caras dão a brecha, ele abre o caminho com a mão, ele recebe os golpes. Isso é fato. Mas, olhando especificamente o jogo do Charles Oliveira, ele abre o caminho na trocação e vai para finalização. E eu acho que Topuria não tá pronto para isso. Por mais que ele tá treinando, por mais que ele tá treinando a finalização, treinando o grappling dele, eu acho que as valências dele, ele se apega no nocaute. E eu acho, por tanto que ele tá falando e o tanto que ele tá provocando, ele vai tentar vir para nocautear Charles Oliveira. Pela arrogância, pelo o menosprezo a Charles Oliveira, por excesso de confiança, ele vai vir, tipo assim, vou tirar esse cara pra nada e provar quem eu sou. Aí pode ser o problema dele. Porque Charles é muito esperto nessa questão de quando o cara vem pra nocautear ele. E se ele der a brecha, você acha que Charles não vai agarrar ele? Se Charles agarrar ele, já era. Uma coisa é Charles grudar no lutador da sua categoria, outra coisa é o cara subindo. Por mais que ele tá se adaptando, tem tempo que ele tá esperando. Mas imagina, ele não conhece o poder de Charles, ele não conhece a força de Charles Oliveira. Imagina Charles grudar nele e ele não conseguir sair do jeito que ele imagina, vamos dizer assim. Obviamente que tudo que eu tô falando aqui também serve pra Topuria, né? Ele pode surpreender Charles com o poder, com a força dele, até mesmo no grappling, né? Pode ser um grappling totalmente de alto nível contra Charles Oliveira. Mas falando especificamente de Charles Oliveira, esse excesso de confiança dele, e eu fico na dúvida, tem hora, se é o personagem ou se é realmente isso que ele tá pensando. Isso pode ser a ruína dele, né? Mas tá muito confiante, tá provocando demais, tá subindo o tom, tá esquentando. Charles respondeu também, disse que não vai ser assim, né? Então, veremos. Concorda comigo? Discorda? Críticas, elogios, sugestões, comentários, sua opinião, deixe também, é muito importante. Forte abraço, Deus abençoe a todos e espero vocês no próximo vídeo. Valeu!